A coisa que a gente mais pode esperar de um pirata é que ele a qualquer momento pode trair o seu companheiro. E isso não passa batido. No capítulo 1091 a gente vai ver uma pequena traição novamente, como se não tivéssemos visto isso nos últimos 3 arcos. O importante é que o Oda preparou muitas coisas especiais para esse momento e antes de eu falar todas elas para você, aproveita para se inscrever aí no canal, que você fica ligado em tudo sobre o One Piece, como o anime, o mangá e a live action que vai sair já já aí no dia 31. Então vamos lá, spoilers, caso você não goste, saia do vídeo. O capítulo 1091 se chama Sentomaru, aquele homem que é o protetor do Vegapunk, aquele que defende e que tem o tio dele sendo o Kizaru. No último capítulo a gente viu que os dois iriam iniciar um combate. O Kizaru, mesmo sabendo de toda a relação deles dois, não vai se dar ao luxo de pegar leve e vai ir pesado contra o seu querido ex-companheiro. Isso porque Sentomaru está com certeza completamente focado em continuar com o seu objetivo, que é proteger Vegapunk. Independente do que vai acontecer, ele vai fazer isso até o final. Uma pena que nesses últimos momentos da aparição dele, ele foi tirado para ser um qualquer em One Piece, porque o homem com a maior defesa foi meio que humilhado pelo Luffy e acabou de perder para o Kizaru. A gente não sabe se foi rápido, né? Mas aconteceu e infelizmente a gente não viu nada de bom dele, apenas ele sendo derrotado. Momentos, claro, muito diferentes do que a gente lembra da primeira aparição dele, onde ele basicamente humilha o Luffy, sequer é encostado pelo Chapéu de Palha, e fala que depois a gente iria se reencontrar no Novo Mundo. Isso acontece, mas talvez não da maneira que ele mais gostaria. Defender o seu chefe pôs ele contra muitas pessoas que talvez ele não quisesse ir contra. O dever de proteger Vegapunk é um dos seus princípios mais importantes e por isso ele não dá para trás, mesmo que seja ser derrotado por Kizaru. O que obviamente acontece e talvez seja de uma maneira rápida, porque ainda nesse capítulo teremos Kizaru versus Luffy. A gente já vai chegar um pouco mais nesse tema. Antes, a gente vê que o Luffy, obviamente, tenta trair o Chapéu de Palha e acabar com o Vegapunk para concluir a missão que ele foi designado primariamente. É um grande otário, já que ele é parado por Zoro, que aparentemente inicia um combate entre o segundo membro mais forte do bando dos Chapéus de Palha e aquele que basicamente tocou o terror quando era da CP9, simplesmente agiu como se o seu despertar fosse a coisa mais forte do mundo e sequer encostou no Luffy. Essa batalha pode provar alguns pontos sobre a diferença de força do Luffy para o Zoro, já que um simplesmente não foi encostado durante a batalha contra Luffy. Ele conseguiu desviar, praticamente estava brincando com ele o tempo todo. E quando utilizou um único golpe nomeado, Luffy foi completamente nocauteado. Claro, sua resistência, por ser de uma Zoan mítica, na verdade uma Zoan, mas enfim, despertada, é algo de se invejar e por isso ele se recuperou rapidamente. Mas ainda assim, ele não é capaz de acompanhar o Chapéu de Palha. Coisa que a gente vai ver agora com o Zoro, se ele consegue vencer do Luffy de uma maneira fácil, o que eu acho improvável, mas eu não vejo ele perdendo para o mesmo, já que ele precisa estar um nível acima de todos aqueles inimigos iniciais do Luffy. Lembrando que o Zoro tem o objetivo de se tornar o maior espadachim do mundo, e isso não é pouca coisa, é algo gigantesco, e que se a gente lembrar, o Mihawk, ele é comparado ao Shanks, ou seja, são os dois ali que tem gente que acredita que o Mihawk é mais forte, tem gente que acredita que o Shanks é mais forte, mas os dois estão no mais alto nível. E então a gente pode presumir que o Luffy e o Zoro devem estar um pouco parecidos na questão de força, apesar que eu acho que o Luffy vai superar em muito todos os outros personagens que já apareceram na história de One Piece. Já o Zoro deve ficar atrás de um ou outro. O importante é ele conseguir concluir o seu objetivo. E isso começa aqui. Ele precisa agora provar
que o seu controle com a espada Emma está no mais alto nível a ponto dele conseguir transformar ela em uma Kokutou. Ele também precisa mostrar que consegue usar o Ashura e o seu Haki do armamento com essa espada de maneira constante. Porque contra King, se fosse um pouquinho mais demorada a luta, talvez ele tivesse perdido. Eu estou definitivamente ansioso para ver o resultado desse combate. Depois disso, vemos Frank, Bonnie e a Lilith indo para o Vega Force 01 para defender ele junto da defesa do Sunny ali, né? Porque os dois estão próximos um do outro e é a maneira como que foi feito o plano para todos eles fugirem daquela ilha. E agora a gente vai descobrir se eles vão conseguir fazer esse plano dar certo ou se algum empecilho vai acontecer e por conta disso todo o plano vai por água abaixo e a maneira que eles vão fazer para fugir de Egghead se torna novamente indefinida. Eu estou muito ansioso para ver isso porque pode ser um fator importante para saber como que os Chapéus de Palha vão conseguir sair dessa ilha ilesos. Que é algo, na minha visão, muito difícil e eu não sei como Oda vai trabalhar esse momento muito importante da obra. E por último temos a luta de Luffy contra Kizaru, que é algo muito esperado pelo fandom e que define. Em um único capítulo, o Luffy pode definir muitos dos Power Scalings que existem na obra. Ele derrotar Kizaru de uma maneira mais fácil ou demonstrar que ele é capaz de lidar tranquilamente com o Almirante mostra a força que ele tem hoje e que não pode ser comparada com alguém do nível de um Almirante, que não é pouca coisa. Lembrando que, na minha visão, existe uma disparidade entre ele e o Kizaru e do Kizaru para o Zoro e o Sanji. O que prova isso é a ida do Gorosei para essa ilha, que iria desequilibrar todos esses fatores e então dar realmente uma luta digna para o Luffy, já que desde a chegada dele em Egghead foi tudo muito simples. Ele precisou enfrentar o Lucy. Teoricamente agora o Kizaru não vai conseguir acompanhar o poder da Quinta Marcha e apenas um Gorosei com uma fruta mítica, com o poder de ser chamado o Deus Guerreiro da ciência. Então ele precisa demonstrar para o que ele está ali e do que ele é capaz. Essa luta vai definir muita coisa em relação aos Power Scalings e provavelmente acabar com o sonho daqueles que acham que os almirantes são mais fortes do que os Zeon. Na minha visão, essa luta vai ser definida por dois fatores que são óbvios: Haki e Akuma no Mi. Não exatamente pela parte do Luffy, a gente já sabe o nível dele. Ele batalhou contra Kaido utilizando o Haki do armamento e o Haki do rei avançado da maneira mais linda possível. A batalha entre os dois é talvez uma das melhores da história de One Piece, não só falando das que a gente viu, mas também das que a gente não viu. Além de ter despertado a sua Akuma no Mi chegando num nível que a gente nunca viu, utilizando não só o despertar de uma Zoan que fortalece o seu corpo e todas as suas atribuições físicas aumentam de maneira absurda, e também utilizando o despertar de uma Paramécia. Por algum motivo essa fruta consegue fazer os dois e ele pode até mesmo manipular o ambiente à sua volta. Tudo que é relacionado ao poder dele depende apenas de sua imaginação, afinal é o poder mais livre do mundo. Kizaru tem a fruta da luz, podendo despertar ela e mostrar pra gente pela primeira vez em toda a obra de One Piece o poder de uma Logia e como ela pode alterar o ambiente completamente. Eu acho que esse ponto é um dos fatores cruciais para entender o resultado dessa luta. Mas o outro ponto que realmente pode definir ela por completo é a presença do Haki do Rei de um ter e o outro não. A gente viu o que aconteceu com o Luffy tentando enfrentar Kaido sem Haki do Rei. Ele não conseguia sequer acompanhar a velocidade do mesmo, mas quando ele tomava o choque de uma habilidade nomeada com o Haki do Rei, a queda dele era absurda. Ele tomou o Ragnarok, ele tomou as clavadas, que agora eu esqueci o nome da habilidade, que é a primeira vez que o Kaido acerta ele e dá um hit kill apenas, e o Luffy cai deitadinho, chorando ali, porque não conseguiu enfrentar, mesmo utilizando o Haki do Rei inconsciente. Então assim, ele não consegue acompanhar
o poder do Kaido até ele despertar essa habilidade e entender como o Kaido fazia. Eu acho que esse ponto vai ser muito importante para a gente chegar num consenso de quem vence, se é o Luffy ou o Kizaru. Na minha visão, Kizaru não deve ter essa habilidade porque ele nunca demonstrou ter uma ambição muito forte. E por mais que todos os personagens possam despertar o Haki do Rei, depende só de como o Oda quer apresentar essa habilidade para o personagem, eu não vejo Kizaru, que age como se ele fosse apenas alguém manipulado para obedecer às ordens do governo, despertando uma habilidade que é para aqueles que querem ir contra os maiores personagens numa luta 1 contra 1. Então eu acho que essa luta vai ficar para o Luffy, a não ser que o Kizaru realmente surpreenda muito e saia fora das expectativas que eu particularmente tenho para ele. No mais, isso é o que a gente tem momentaneamente sobre o capítulo. Eu fiquei esperando bastante para ver se ia sair algo novo e aparentemente nada, então realmente só quando o capítulo sair ou quando sair o resumão completo, que eu não trago vídeo aqui, e aí a gente vai ver quem realmente vai sair bem nessa luta. Mas existe uma dica de um leaker, que é o Redon, que é o mais confiável de todos, que ele fala que é mais rápido, mais forte e melhor. Essa dica pode estar associada ao Luffy, já que ele é um grande fã do mesmo. E então dizendo que Kizaru perde na velocidade, na força e em todo o resto para o Luffy. Deixa a sua opinião aí embaixo, quem você acha que vai ganhar essa luta, quem você acha que vai vencer de Zoro e Kako também, e o que você espera para esse final de Egghead. Se você gostar, se inscreve no canal que você não perde nada sobre One Piece. Um abraço, fui!